Olá, muito bom dia. Começa agora mais uma edição de Negócios da Terra. Veja os destaques do programa de hoje. Polícia prende quadrilha de assaltantes que agia na região serrana do Espírito Santo. O município de São Mateus ganhou o título de capital estadual das especiarias. Após queda no mercado de exportação, o mamão papaya capixaba se recupera dos efeitos da pandemia. Tem também uma receita de geleia de pimenta. Tá no ar, Negócios da Terra. Mais uma vez, um excelente dia para você. Foi preso em uma operação conjunta entre as polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal a principal quadrilha de assaltantes que agia na região serrana do estado. Entre os alvos dos bandidos estavam os pequenos produtores de Domingos Martins e Marechal Floriano. De acordo com a Polícia Civil, os 3 homens fazem parte de um grupo especializado em furtos na região serrana do estado. No sábado, eles tinham praticado um arrombamento em uma comunidade de Marechal Floriano, onde eles subtraíram diversos equipamentos de uma marmoraria. Já no domingo, eles retornaram para poder praticar o outro arrombamento e, já sendo monitorados pela equipe de investigação e pela Polícia Militar, a gente efetuou a prisão e, na data de ontem, de posse de mandados de busca e apreensão, a gente montou uma operação em Cariacica, onde eles residem, e prendemos mais um integrante do grupo. Outros 2 integrantes da quadrilha foram identificados. A polícia acredita que a gangue foi responsável por quase 90% dos furtos a propriedades da região. No curso da investigação, a gente apurou que, pelo modus operandi, eles são os autores de praticamente 90% de todos os arrombamentos praticados em Domingos Martins e Marechal Floriano de janeiro até agora. E nesses arrombamentos, eles subtraíam equipamentos de altos valores. Em poucas horas de ação, eles conseguiam desconstituir um patrimônio que a pessoa tinha levado talvez anos para adquirir. Chegaram a levar compressores que custam caríssimos. Então, um compressor, nesses casos, avaliado aí em R$20 mil, R$30 mil. Eles subtraíram, numa comunidade rural, 500 litros de mel que as pessoas provavelmente levaram anos para produzir. E desse mel foi recuperado 350 litros e a gente espera ainda tentar recuperar o restante. Segundo as investigações, os criminosos saíam sem destino certo muitas vezes e escolhiam os locais dos furtos durante as viagens. E eles roubavam de tudo e deixaram bastante prejuízo na região. Tinham foco talvez em um arrombamento, mas o que eles achavam fácil na beira da BR, eles iam jogando numa carrocinha. Eles tinham, para dificultar a identificação, eles usavam estratégia de alugar veículos em locadoras da Grande Vitória e nesses veículos acoplavam uma carrocinha para poder transportar os objetos dos furtos. Então, eles chegaram a arrombar uma escola 2 dias seguidos. Fizeram um arrombamento num dia, no dia seguinte eles retornaram para buscar o restante das coisas. Uma escola municipal em Domingos Martins. Inclusive foi a partir dessa escola que a gente identificou um dos veículos, através do apoio da Polícia Rodoviária, e a partir da identificação desse veículo, identificamos um dos integrantes. A partir de então, a investigação foi desenvolvida, onde foram identificados os demais. Então, eles agiam alugando o carro também para poder praticar os crimes. As prisões foram possíveis graças à ajuda da Polícia Rodoviária Federal na identificação dos automóveis. A Polícia Rodoviária Federal recebeu a informação da Polícia Civil, do setor de inteligência, da Polícia Civil e da Polícia Militar sobre esses roubos. E com essa informação, com o setor de inteligência da PRF, a gente conseguiu realizar a identificação do primeiro veículo que estava transitando na rodovia na 262. A partir dessa identificação, possibilitou
a investigação, o inquérito da Polícia Civil, realizar a prisão desses elementos. A parte da carga do mel que já foi recuperada está avaliada em R$ 9.000. A polícia conta agora com a ajuda da comunidade para encontrar o restante do mel. Denúncias podem ser feitas pelo número 181 e você não precisa se identificar. Vamos mudar de assunto. Em junho deste ano, o município de São Mateus ganhou o título de capital estadual das especiarias. Localizada no norte do estado, São Mateus é nacionalmente conhecida por produzir em grande escala pimenta do reino, aroeira, pimenta rosa e macadâmia. Para entender melhor essa história, nós vamos conhecer a família Martins, uma geração de produtores rurais que desde a década de 40 vem fazendo história na agricultura capixaba. Esta é a fazenda Lagoa Seca, que fica a 29 quilômetros de São Mateus. E foi aqui que o visionário Dário Martins deu os primeiros passos como produtor de pimenta, se tornando o primeiro agricultor a produzir pimenta do reino em grande escala no estado. A família tem grande influência em relação à produção da especiaria em solo capixaba e também no país, sendo os primeiros a trazerem a pimenta rosa para o Brasil. O meu avô foi o primeiro produtor a plantar pimenta do reino em grande escala no estado, onde que também teve o jardim clonal da pimenta do reino, onde que se iniciou na região de São Mateus e no Espírito Santo, grandes produtores de pimenta do reino. Com isso, ele trouxe a pimenta jamaica e a pimenta rosa também para a fazenda, inovando e diversificando especiarias aqui na região de São Mateus. Essa pimenta do reino hoje abrange o mundo todo, vários países da Europa, América, do Oriente. Então, assim, acho que ele deu o pontapé inicial, então acho que foi um marco aí na vida do povo capixaba. E não pense que parou por aí. A paixão pela especiaria é tanta que anos depois, um outro investimento trouxe para o estado um novo marco. No Brasil, somente 2 estados produzem a pimenta jamaica. Nós somos os únicos produtores de pimenta jamaica do estado e no Brasil só existe aqui no Espírito Santo, na Fazenda Lagoa Seca, e no sudoeste do estado da Bahia. Ao todo, são 4.000 pés da pimenta. A especiaria, além de ser muito saborosa, é utilizada como antioxidante e um excelente anti-inflamatório. Em pensar que essa riqueza já foi quase erradicada. Tudo isso por ser utilizado na fabricação de bengalas. Originária da Ásia, a pimenta jamaica ainda é pouco conhecida no país. Atualmente, toda a produção é exportada para a Europa, Ásia e a Argentina. A produção da pimenta jamaica aqui da Fazenda Lagoa Seca vai exclusivamente para a Argentina, para a Europa e Ásia. Mas nós brasileiros temos que começar a cultivar essa excelente especiaria, que ela não tem ardor, mas ela tem muito sabor. Ela pode ser utilizada tanto em doce como em comida salgada. Após colhida e ensacada, a pimenta é levada para fazer o processo de separação e secagem. Ela vem da roça ensacada, a gente bota numa máquina que separa os grãos do talo, que já vai direto para o secador. Aí a gente seca ela em fogo indireto, com temperatura bem baixa para não prejudicar a qualidade da pimenta. E posteriormente ela vem direto para essa máquina aqui, que é onde é feita a limpeza das impurezas e pimenta xoxa e demais coisas. Durante o ano, são realizadas 2 colheitas. E para que esse processo aconteça, são utilizadas 3 técnicas, sendo através do processo químico, manual e o automático. Porém, na fazenda, uma outra técnica também descoberta pela família vem dando certo e até proporcionando maior qualidade ao produto. Nós inovamos com a colheita semimecânica, que nós reutilizamos a colheitadeira de café e fazemos o mesmo processo. Arrancamos a jamaica, colocamos na lona e se passa na colheitadeira de café, que é utilizada também para Jamaica. Uma história de raízes.
A fazenda coleciona momentos e marcos que fazem parte da história da agricultura capixaba. Ana Paula é a terceira geração e é ela que atualmente administra tudo. Uma paixão que está sendo levada há décadas e que possivelmente dará continuidade através de seus filhos. E olha, os preços dos insumos já preocupam os produtores e já refletem no preço da carne bovina. Ainda assim, a pecuária deve ter um crescimento de pouco mais de 8% neste ano, em comparação com o ano passado. A alta do dólar e o aumento do consumo da proteína durante o período de isolamento são os fatores que contribuíram para essa projeção. Durante a pandemia, o setor agropecuário cresceu. O valor bruto da produção deve registrar crescimento de 8,5% em 2020, na comparação com o ano passado, e chegar a quase 704 bilhões de reais. Os dados são do Ministério da Agricultura. A alta do dólar é outro fator que influencia, porque favorece as exportações. Hoje nós temos aí a arroba sendo bem valorizada em razão das exportações. Nós tivemos aí, pelo esse novo governo, a habilitação de novas plantas para mercados asiáticos, mercado chinês, né? E com isso possibilitou um aumento nas exportações, fazendo com que essa oferta, essa demanda que estava sobrando no mercado interno fosse exportado. No início do ano, a pandemia deixou produtores preocupados com o impacto que poderia causar no consumo de carnes. Só que este foi um dos setores que mais cresceram. E agora, como o momento é favorável para as exportações, principalmente de alguns produtos da lavoura, os criadores têm encontrado dificuldade de achar insumos para a alimentação dos animais. Milho e soja são os principais itens da ração. Apesar da previsão de aumento de 11% na produção, a Companhia Nacional de Abastecimento registrou recorde nas exportações de soja entre janeiro e maio. Foram 48 milhões de toneladas. O reflexo na criação de animais é imediato. Nos próximos dias, a arroba do boi deve superar o patamar dos R$ 240 em São Paulo. Para tentar driblar esses fatores que influenciam no preço e jogam a conta lá na frente para o consumidor, os produtores estão se unindo e investindo em tecnologia. Nós estamos numa fase nova, o pecuarista está se unindo através das associações. Pode citar o exemplo do Grupo Pecuária Brasil, que uniu a classe produtora. Hoje ele está mais tecnificado, ele tem mais informação em tempo real. Os mercados da arroba são trazido para eles em tempo real os valores que são praticados não só no estado de São Paulo, como nos demais estados. Então o produtor, através dessas redes sociais, através das associações, das representatividades, ele consegue melhorar a sua rentabilidade. Hora do nosso primeiro intervalo e no próximo bloco o assunto é exportação de mamão. Eu converso com o produtor e exportador Rodrigo Martins. A gente volta já. Voltamos com Negócios da Terra e agora vamos falar sobre um dos principais produtos que o Espírito Santo envia para outros países, o mamão. As exportações da fruta vinham registrando altas consecutivas e foram fortemente prejudicadas pela pandemia do novo coronavírus. No início da crise, o alimento chegou a ser descartado pelos produtores. Agora o setor já começa a sentir os sinais de melhora e está na expectativa de um novo aumento nas exportações. Com a gente essa manhã, aqui no nosso programa, o produtor e exportador de papaya, Rodrigo Martins. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, Rodrigo, eu gostaria de começar falando sobre qual era o cenário que existia antes da pandemia e como que as exportações em alta sofreram nesse primeiro momento. Como que o setor sentiu a crise? Então, toda essa pandemia nos pegou muito de surpresa, né? É uma coisa muito nova, então, assim, infelizmente, nós tivemos que aprender muito para atravessarmos a pandemia como estamos atravessando hoje. O mamão, ele vinha em 2019, ele teve um volume médio de 44 mil toneladas exportadas para o exterior.
E esse ano, até março, a gente vinha batendo já esses volumes, já cerca de um aumento de 9%, equivalente ao ano passado, nos 3 primeiros meses deste ano. Na última semana de março, quando a pandemia se agravou mais e muitas companhias aéreas começaram a cancelar os voos internacionais, nós começamos a ter muitos problemas no envio, principalmente na questão logística, né? Haja visto que o mamão, cerca de 90% da fruta exportada é via aéreo, modal aéreo. E como todos sabem, as empresas aéreas foram as mais prejudicadas, né? Foi um dos setores mais prejudicados por conta da pandemia. Sem os aviões, nós ficamos... Assim, foi um grande desafio para nós, né? Uma coisa muito rápida, né? Um problema eminente que a gente teve que resolver com algumas outras ações que a gente teve que, assim, atuar de forma emergencial. Mas o que agravou muito foi essa falta de voos. Aí, outras formas nós fomos tentando ali equilibrar por conta dessa pandemia. Então, tivemos que assumir alguns contratos com voos cargueiros, que não é normal nossa fruta voar por aeronaves cargueiras. Haja visto que é uma tarifa de frete muito alta, né? Nós, em média, pagávamos em torno de 80 centavos de dólar o quilo da fruta embarcada. Com um voo cargueiro, nós passamos a pagar até 2 dólares alguns voos. Então, assim, quase que ficou inviável o envio de mamão para o exterior. E tudo isso culminou também num período muito complicado. A gente, todo ano, tem um verão europeu, né? No mês de junho, julho e agosto. E historicamente, nesses meses, nesse período de verão europeu, a nossa fruta já existe um recuo na demanda, porque as frutas lá de época europeias, elas são mais baratas, né? Eles têm uma maior oferta dessa fruta local. E a nossa fruta já chega mais cara, né? Então, com todo esse problema da pandemia, nós tivemos aí uma série de fatores que prejudicaram muito o setor de exportação. Então, para o nosso telespectador ter uma dimensão melhor, quantos % da produção de mamão capixaba é destinada para exportação? Então, cerca de 3% apenas do volume total produzido brasileiro é exportado. Isso gira em torno aí de 40 a 45 mil toneladas ano. Apesar de ser 3% uma parcela pequena do total produzido, a exportação ela agrega muito valor na questão de receita, né? Para o setor. Então, assim, essa exportação veio uma redução drástica. E, paralelo a isso, nós tivemos problemas no mercado nacional, porque precisava não só escoar essa fruta que não era exportada, mas também as frutas de mercado interno normal, né? A parcela da fruta do mercado interno. Mas como escoar uma fruta, sendo que os mercados estavam praticamente fechados? As feiras livres, que é um mercado onde circula muito nossa fruta, todas as feiras livres foram fechadas nos grandes centros, Rio de Janeiro, São Paulo. Então nós ficamos assim, sem muita forma de escoar essa fruta, apenas em redes de supermercado, que ainda continuaram trabalhando, em lojas assim de varejo, entendeu? E isso dificultou um pouco algumas semanas. Tivemos até que jogar uma quantidade razoável de fruta fora, infelizmente, né, para se adaptar a todo esse modelo novo, em consequência da pandemia, mas que hoje a gente começa a voltar a patamares, não vamos dizer normais, mas começamos a voltar em ritmos assim, um pouco melhores do que a gente vinha antes. Estamos nos adaptando a todas essas mudanças e creio eu que atingiremos assim níveis normais somente a partir do ano que vem, pós efeito de vacina, e que as coisas comecem a voltar aos seus padrões normais. Então, agora a situação parece estar melhorando, né? Qual que é a expectativa do setor já para esses próximos meses? Conforme havia falado, né, a gente tem esse período agora que é o verão europeu, então historicamente já reduz os volumes. Agora a nossa expectativa é de que o mês de setembro, como já é um mês mais quente aqui no Brasil, é um mês onde circula, onde aquece não só as vendas no mercado externo, mas também no mercado interno, local. Então, assim, a gente já crê uma retomada razoável a partir do mês de setembro,
até o final do ano. A gente crê que essa retomada vai ser gradativa, entendeu? Vamos supor, a gente já estima um aumento médio de em torno de 25% nas exportações para o mês de setembro. E estimamos também que o mercado interno ele consuma um pouco mais desse volume dessa fruta que antes não estava sendo consumido por conta das paralisações, de uma série de meios de venda que a gente tinha com a fruta, que de uma hora para outra tivemos que arrumar outros artifícios para vender. Para a gente encerrar, Rodrigo, eu gostaria de saber se a pandemia deixou alguma lição para os produtores de mamão ou se ainda é cedo para avaliar dessa forma. Como é que fica? Ainda um pouco cedo, mas a gente já estuda meios diferentes de comercialização, meios que antes não eram tão usados. O e-commerce é um deles e a gente acha que nos próximos meses já se introduza boa parte da produção, não vamos dizer em grandes quantidades, mas já existem protótipos, né, nesse segmento, e a gente vê que o e-commerce é um meio de venda muito utilizado já em outras cadeias e vai ser assim uma consequência natural também no FLV, né, quando a gente fala de fruta, legumes e verduras. E o mamão, como é uma fruta muito consumida, não só no mercado interno, mas também no mercado externo, é uma tendência que ele cresça muito esse comércio virtual também para frutas e principalmente para o mamão, que hoje é a quarta fruta mais consumida no Brasil. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer receber você aqui no Negócios da Terra. Bom dia. Ok, eu que agradeço. Um abraço e um abraço a todos que estão nos assistindo nesse maravilhoso programa Negócios da Terra. Produtores rurais de Presidente Prudente, no interior paulista, participaram de um dia no campo para conferir os resultados de experimentos realizados com a batata doce. Essa experiência tem como objetivo aprimorar a qualidade do tubérculo na hora do plantio. Esta propriedade na zona rural de Pirapozinho foi utilizada como campo experimental para o melhoramento da produção de batata doce e rosada. 7 estações foram preparadas para os testes e cada uma delas recebeu um tipo de fertilizante. Os produtos foram desenvolvidos por empresas do segmento agropecuário. O Emanuel é representante de uma delas e conta que a utilização de outras fórmulas pode fortalecer a lavoura. Ele é um cálcio pronto disponível para a cultura do HF, isso é muito importante. Ele melhora a qualidade de casca, o enchimento. Afinal, todas as plantas e seres vivos da terra são cálcio dependentes. Então nós temos uma deficiência muito grande em cálcio, inclusive nos nossos solos. A gente consegue ver aí que a casca da batata está bem firme. A hora que ela bate, ela não rala. Isso aí vai melhorar muito a qualidade, o valor comercial da mercadoria. A colheita dessa plantação foi feita durante o dia de campo e agora serão realizados estudos para verificar quais foram as mudanças na qualidade do alimento após a utilização dos fertilizadores com novas composições. Nós resolvemos fazer o dia de campo com o intuito de potencializar mais o agronegócio aqui na nossa região, mostrando ao produtor de batata doce o que há de melhor em termos de tecnologia no cultivo da planta. Dados do Instituto de Economia Agrícola mostram que no ano passado, 148 mil toneladas de batata doce foram colhidas em São Paulo. O Oeste Paulista é responsável por 30% da produção no estado. A região também é considerada a melhor do Brasil pela qualidade da hortaliça. Nós temos os solos aqui arenosos, né, que a batata se dá muito bem com esse tipo de solo. E também pelas próprias condições climáticas, um tempo na período da chuva, a questão da horas de luminosidade também, isso daí influencia muito no sabor da qualidade da batata. Ainda segundo o responsável pela Associação dos Produtores de Batata Doce de Presidente Prudente, o produto é responsável por 70% das exportações da cidade. O objetivo é aumentar o rendimento dos diversos tipos de batatas. Apesar da rosada ser predominante, né, nós temos também a batata de polpa amarela, temos a batata de polpa roxa e a batata também de polpa branca. Mas a predominante, a que mais se planta, é a batata de polpa rosada.
O Luiz trabalha com esse tipo de cultura há pelo menos 30 anos e diz que a utilização do adubo e dos fertilizantes é o que mais contribui para o desenvolvimento da plantação. Ele acredita que alternativas sustentáveis precisam ser mais utilizadas, por isso cedeu um espaço na propriedade para a realização dos experimentos. Então, logo termina essa colheita, nós já vamos fazer as avaliações com pesagem necessária para ver a tecnologia de cada empresa empregada aqui. E chegou a hora de ficar por dentro dos preços do café. Confira! Nós vamos agora para mais um rápido intervalo e na volta tem o quadro Caminho do Campo, que hoje destaca a produção de goiaba Cortibel. É um instante só. Negócio da Terra está de volta e nós vamos agora para o norte do estado. No ar, o quadro Caminho do Campo, que hoje destaca a produção de goiaba. Confira a reportagem de Will Souza. A goiaba é uma fruta tropical que cresce em árvores com folhas verdes escuras e alongadas. A fruta é muito consumida no Brasil, que é um dos 7 maiores produtores do mundo. E aqui no interior de Linhares, um produtor apostou no cultivo da goiaba Cortibel. E a satisfação foi tanta que ele já está indo para a segunda produção. Há 2 anos e meio, nós arrendamos essa propriedade aqui no Baixo Quartel. E o nosso pensamento era fazer um plantio de goiaba Cortibel, que é essa lavoura que vocês estão vendo aqui. A goiaba Cortibel, ela surgiu em Santa Teresa com o seu José Corte e Dona Isabel, um casal de produtores rurais que desenvolveram essa goiaba. E nós, vendo propaganda, vendo noticiário e tendo uma amizade muito grande com o Erli da Frucafé, nós adquirimos as mudas com ele e estamos agora iniciando a nossa segunda produção. Por ter conhecimento técnico em agricultura, o Adenauer arrendou a propriedade que melhor lhe atenderia e investiu no cultivo da fruta, que, segundo ele, tem aumentado de produção a cada ciclo. E já estamos aí fazendo a segunda colheita agora. É uma fruta altamente produtiva, ela vai começar a ter um aumento de produtividade a cada ciclo que a gente vai fazer aqui. Nós trabalhamos com a poda a cada 8 meses, então a cada 8 meses nós temos uma colheita diferente aqui. E essa quantidade de fruto vai aumentando até chegar um pico aí de 5, 6 colheitas seguidas, ela vai estar estabilizada na produção. Mas com certeza a alta produção não é o único fator que pesou na hora da escolha da variedade a ser cultivada. Até porque, além de produzir grandes quantidades, o fruto tem que ter qualidade. E o produtor explicou quais são as características da goiaba Cortibel que chamaram sua atenção. Por ser uma fruta bastante resistente, ela é mais firme, tem mais tempo de partilheira. Se eu fazer uma colheita com a fruta nesse estágio que nós estamos vendo aqui e colocarmos ela em geladeira, ela vai manter a firmeza dela até eu tirar da geladeira, da parte fria, né, e colocar numa temperatura ambiente. Ela tem uma resistência de massa, né, da polpa dela é bastante resistente, mais firme. Semente... no geral, é uma semente com menos quantidade por fruto, então quer dizer, se eu tenho menos semente, eu tenho uma quantidade maior de polpa do fruto em si, que é o aceitável para o mercado de mesa. Hoje, uma fruta com mais polpa e menos semente. E para manter o padrão de qualidade da fruta, é preciso atender a alguns critérios. Cada semana ela tem uma atividade específica na lavoura, que vai desde o preparo de solo, adubação nesse solo, plantio, e depois nós seguimos com pulverizações, adubações. A cada semana nós fazemos um tipo diferente, fazendo um trabalho preventivo. Usamos também adubações biológicas aqui, que melhora o solo, nos dá mais resistência para essa planta. E é o que nós temos visto aqui, uma goiaba com maior resistência também em pragas e doenças, mais desenvolvida, dá um formato de um fruto mais arredondado,
mais bonito, que enche os olhos de quem estiver passando numa banca de supermercado e ver essa goiaba, ele vai crescer mais à vontade de adquirir essa fruta. O resultado desse trabalho é uma fruta mais saborosa, com forma mais arredondada e mais vistosa. Enfim, uma goiaba que enche os olhos do consumidor e deixa qualquer um com água na boca. Hora de falar sobre pecuária no Negócios da Terra, aqui no nosso estúdio, Renata Erler, nossa analista do segmento. Obrigado, Renata, por mais um domingo estar com a gente aqui. Eu que agradeço, Álvaro. Bom dia. Renata, a gente recebe muitas perguntas dos nossos telespectadores querendo falar sobre manejo de pastagem. Para começar, falando sobre isso, o pecuarista tem que ser agricultor também para poder saber lidar com isso? Hoje ele não tem para onde fugir. O pecuarista ele tinha o hábito de o pasto tá lá mesmo, solta o boi lá, eu sei que tem seca todo ano e vai deixando. O pasto é uma cultura perene, né? Pelo menos ele deveria ser. Só que o que acontece? Ele vai extraindo o nutriente do solo e chega em algum momento, ele vai, primeira coisa, diminuir a produção e depois começa a degradação, né? Então, nascem outras plantas, começa a aparecer cupim, formiga, enfim. O solo fica mais ácido e aí ele vai perdendo produtividade, perdendo o pasto dele. Então, o pasto ele é o principal insumo da pecuária. O boi ele é dependente disso, ele é um herbívoro e a principal fonte de alimento do gado é o pasto. Então ele precisa sim cuidar bem para ele ter pasto em volume, em quantidade e em qualidade. E aí ele passa a ser exigido em várias coisas, né? Se vai adubar, se não vai, qual é o nível de adubação que ele vai usar, se ele vai trabalhar com irrigação ou não. Quando ele define o nível de produção que ele quer ter, ele tem que observar essas características, né? Então, hoje ele tem que olhar assim para o pasto como uma cultura, assim como quem planta soja trata a soja como uma cultura, porque sem o pasto ele não vai ter boi, ele não vai ter carne, ele não vai ter bezerro, ele não vai conseguir produzir. Então, cuidar assim como cultura e aí precisa ter esses cuidados. É lógico que o nível tecnológico que ele vai empregar vai ser proporcional à quantidade que ele quer produzir. E às vezes ele fala, mas eu não quero produzir muito. Mas ele precisa produzir o mínimo para ter uma rentabilidade para se sustentar. Então hoje a gente consegue separar, Álvaro, por exemplo, produtor de leite e produtor de gado de corte. O produtor de leite, ele já evoluiu muito em relação ao tratamento da pastagem. Para eles a adubação é uma coisa assim, obrigatória, eles já fazem, eles regulam o tamanho do capim para entrada e altura, né, do capim para entrada e saída dos animais. Para dar um exemplo, hoje o produtor de leite que trabalha com pastejo rotacionado chega a usar 800 quilos de nitrogênio por hectare ano. Então é uma coisa assim, muito. Mas ainda quando você fala de adubação de pastagem para o pecuarista do gado de corte, alguns só faltam jogar uma coisa na sua cabeça, eles não entram na cabeça deles, mas eles são dependentes daquela cultura. Então, cuidar sim, não só em relação ao nível de produção, mas para não deixar a sua pastagem degradar, né? Renata, uma pastagem ruim, mal cuidada, principalmente para o gado de corte, ela pode vir a ser um custo para esse agricultor que tem que suplementar esse gado de uma outra forma? Com certeza, porque principalmente quando chega na época crítica do ano, que é a época da seca, ele já não tem tanta comida antes. Quando ele vai chegando nesse período crítico, o pouco de capim que ele já tem, que também vai entrar em senescência como qualquer outro, vai diminuir muito. Ele vai ficar sem comida. Então, ele acaba gastando mais com suplementação, tendo que comprar uma silagem fora. Às vezes, ao invés de trabalhar
com 300 gramas de proteinado, ele vai ter que dar 2, 3 quilos de ração e não vai ter retorno, porque ao invés dele dar essa ração para ter retorno, ele está oferecendo essa ração para o animal não morrer de fome. Então, assim, o custo dele com certeza vai aumentar. Agora, é importante colocar também que uma pastagem que está produzindo pouco, dependendo do nível de degradação que ela está, se for inicial, ele não vai precisar revolver o solo, fazer todo aquele tratamento, plantar tudo de novo. A gente fala que de acordo com a quantidade de planta, de capim que ele tem disponível naquela área, se ele tiver até 70% de cobertura da área ainda de capim, ele consegue recuperar só com o tratamento e tempo. Então, ele dá tempo de descanso, faz uma calagem, uma adubação, ou às vezes só com o tempo de descanso a mais ele já consegue recuperar ajudar aquela pastagem e aí vai fazendo as correções de solo. Então, essa recuperação, lógico, custa muito mais barato do que uma reforma. E o que é a reforma? Eu ter sim que entrar com arado, com gradagem, enfim, todo o processo, plantar, esperar esse capim crescer e tudo mais. Então, cuidar da pastagem custa muito menos do que daqui a pouco você ter que reformar. Agora, para o pecuarista que nunca prestou atenção para isso, nunca se importou e que agora precisa, enfim, tomar uma medida em relação à melhora da pastagem, é um investimento, mas que se ele for fazendo a manutenção, vai compensar no final das contas? Sempre compensa, porque ele está melhorando a comida que ele está dando para aquele animal e o animal responde isso em ganho de peso. Então, aquela quantidade, se ele não mudar a quantidade de animal que ele tem na fazenda, os animais já vão ganhar mais peso e, lógico, se ele tiver com uma pastagem melhor, bem manejada, ele consegue aumentar a quantidade de animal naquela mesma área, que antes ele não tinha como porque faltava comida. E assim, para estimular eles a trabalharem a recuperação dessas pastagens, ou inclusive a reforma, tem alguns projetos aí, tem inclusive dinheiro sendo disponibilizado especificamente para a recuperação de pastagem, pensando no sequestro de carbono e tudo mais. É um projeto que me fugiu o nome agora, mas ele tem alguma coisa verde, que ele é específico para a recuperação de pastagem, dá 2 anos de carência, os juros é bem baixo, então assim, condição para o pecuarista trabalhar direito, ele tem. E isso é muito legal. E traz outra coisa, né? Porque se isso está vindo pensando no sequestro de carbono, e olha bem, hein? É um estímulo para a recuperação de pastagem pensando no meio ambiente. Olha que coisa legal. Para quem acha que a pecuária só degrada, não. O maior sequestro de carbono acontece nas nossas pastagens. Então, que elas sejam recuperadas e bem cuidadas. Então, esse estímulo vem daí. Fato é que abrir e ter que eventualmente degradar novas áreas para a produção de pastagem na pecuária moderna seria quase inaceitável. Está fora de questão. Hoje, assim, cuidar do que já existe. Se a gente conseguir recuperar as áreas de pastagem em processo de degradação e degradadas, que tem como fazer isso, e aí, inclusive, agora, com essas liberações desses financiamentos, estimulando isso, acho muito difícil acontecer algum desmate pensando na produção pecuária. Isso não vai acontecer. Infelizmente, a gente tem essa relação, mas quem acaba fazendo não é o pecuarista, né? É aquele grileiro que solta o bicho lá e porque tem o boi envolvido acaba a pecuária mas não é bem assim. Quem trabalha direito, o próprio pecuarista, é contra isso e acho que a gente segue nesse sentido. Então, a recuperação e cuidar dos nossos pastos faz bem para o bolso do pecuarista e faz bem para o meio ambiente também. Renata Erler, mais uma vez aqui conosco, nossa analista de pecuária. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Negócio da Terra. Eu que agradeço, Álvaro, agradeço a todos aí que estão assistindo, um abraço e um bom domingo.
E ainda falando sobre pecuária, Santa Catarina é uma das zonas livres de febre aftosa. Ainda assim, o estado adotou o sistema de brincagem, uma identificação que controla e regulamenta os bois nascidos em território catarinense. A ação é uma forma de evitar a doença nas zonas rurais de todo o estado. Esse é um acessório que todo bovino e bubalino nascido em território catarinense precisa usar. O kit de brincos é colocado no animal antes dele completar 6 meses de idade. Um amarelo fica na orelha direita e um verde na esquerda, contendo um número e um código de barras. É uma espécie de carteira de identidade do animal com todas as informações sobre ele: data de nascimento, sexo, município de origem, nome do produtor. E dá para saber até quem é a mãe. A identificação dos animais é chamada de brincagem e é obrigatória em Santa Catarina desde 2008, ou seja, há 13 anos. Por ser o único estado do Brasil com a certificação de área livre de febre aftosa sem vacinação, o processo é fundamental para monitorar o rebanho e evitar a entrada de animais vindos de outros estados e de doenças que possam afetar a produção e a economia catarinense. No estado, são mais de 4 milhões de cabeças de gado registradas uma a uma. Qualquer foco de doença ou irregularidade que surja, é possível rastrear o animal e resolver o problema imediatamente. Então a gente sabe assim, o foco está nessa propriedade X, e ela vendeu animais para Y, para Z e recebeu da propriedade S. Então a gente pode fazer essa rastreabilidade toda, que daqui a pouco esse foco detectado nessa propriedade pode não ser a origem, ele pode ter vindo de repente de uma outra propriedade. Isso tudo a gente tem condições de avaliar dentro do sistema, porque a gente tem exatamente isso, toda a vida do animal está registrada no nosso sistema de identificação, em função do número que ele carrega no peito. Esse rigor no cuidado com bovinos reflete em toda a cadeia do agronegócio, do mercado de aves a suínos. É um universo que ele todo se interliga, porque se nós tivermos hoje uma doença, dependendo da doença que nós tivermos em aves, vai fechar os outros mercados. Se tiver em bovinos, vai fechar os outros mercados. E o brinco, ele entrou exatamente como eu comentei no início, é para dar aquela garantia que o animal é daqui, é para dar garantia que ele não está vindo de uma área onde tu tem um animal que potencialmente está vacinado para a febre aftosa. Isso daí, para os mercados exigentes, ele é como eu dizer assim, ele te dá uma confiança maior no sentido assim, olha, as doenças relacionadas aos bovinos que fechariam mercados, elas estão muito bem controladas e algumas até erradicadas, né, dentro de Santa Catarina. No próximo bloco nós vamos ter receita costela à pururuca. É um instante só. Estamos de volta com o Negócio da Terra e vamos agora para Colatina. Lá, detentos participam de um projeto que ajuda a resgatar a cidadania e ainda reduz o tempo de pena. Quem tem os detalhes para a gente é o Agnor Júnior. Alface, cebolinha verde, couve, salsinha e outras hortaliças, além de frutas e legumes. Esses são alguns dos produtos cultivados por internos do Presídio de Segurança Média de Colatina, no projeto Semeando Solidariedade. Antônio Bragato, diretor da unidade, afirma que a horta desenvolve nos internos o senso de responsabilidade, tanto para si como para os próprios familiares desses detentos. O projeto Semeando Solidariedade, ele foi criado com o intuito de uma forma de terapia para os internos de idades avançadas aqui no presídio. E a gente viu que esse projeto ele seria fundamental na solidariedade também. Então, assim, é um projeto importante, bacana. Por exemplo, esse projeto na horta aí, para os internos, eles trazem o intuito de responsabilidade, tanto na manutenção, no cultivo, na responsabilidade com a família que vão receber esses kits. Então, assim, é um projeto importante, de suma importância, e de remissão de pena para esses apenados também. Hoje, a unidade precisa desse tipo de projeto, então a gente ocupa esses internos com esses projetos. Em específico, esse do Semeando Solidariedade é um projeto bacana, voltado para a solidariedade, e a gente, assim, regularmente faz as entregas aos asilos, aos orfanatos, algumas creches.
e isso sensibiliza o próprio interno que está ali atuando. Então é de suma importância. Carlian Gomes é idealizador do Semeando Solidariedade e afirma que o projeto foi colocado em prática em 2017 como uma forma de terapia para os detentos. Ele conta que no início os kits com hortaliças e verduras eram entregues apenas aos familiares dos internos, mas aos poucos foi crescendo e atendendo outras instituições da cidade. O projeto Semeando Solidariedade, ele surgiu em 2017, né? Ele tinha fins terapêuticos, tanto é que o público-alvo eram pessoas de idade mais avançadas, né? Porém, com o espaço, com a expansão desse espaço, com as doações que a gente começou a receber por parte dos servidores de adubos, sementes, o projeto foi ganhando forma, foi ficando maior, até que nós conseguimos também beneficiar com essas doações as famílias dos presos, né? E aí, nos finais de semana, sempre nos finais das visitas, as famílias levavam esses kits que eram preparados pelos presos dos projetos. Hoje, o projeto está maior, ganhou também uma outra forma e com a expansão da horta, a gente hoje pode beneficiar também algumas instituições, como creches, orfanatos, escolas, enfim. As verduras, frutas e legumes do projeto Semeando Solidariedade, produzidos aqui na Penitenciária de Segurança Média de Colatina, já têm destino certo. Familiares dos internos e instituições municipais, como asilos e orfanatos. O senhor José Roberto Borges foi um dos primeiros a participar do projeto e afirma que o Semeando Solidariedade tem ajudado ele a manter a mente ocupada. Além disso, tudo que produz conta como remissão penal, o que o deixa ainda mais feliz por saber que em breve estará novamente inserido na sociedade. Para mim que mudou muita coisa, porque muitas coisas que a gente pensa, isso aqui ocupa um pouco a mente da gente, para não ficar pensando besteira. Isso para mim vai ser muito bom, para minha saída, que eu tô quase indo embora também, para mim vai ser muito bom na rua para mim. E a receita de hoje é uma deliciosa e picante geleia de pimenta, que vem de Muqui. Quem mostra pra gente é o repórter Samuel de Fraga. E a receita de hoje é uma deliciosa geleia de pimenta, gente, para você poder saborear no seu lanche com aquilo que você quiser, com pãozinho, com biscoitinho, até mesmo pura. Quem vai ensinar pra gente é a Ellen Lima. Ellen, me fala uma coisa, você aqui da região de Muqui, isso tem ajudado e muito a alavancar sua agroindústria, né? Sim, com certeza. Está sendo ótimo fazer geleias. Receitinha fácil de fazer, qualquer um pode fazer em casa? Como é que é? Sim, qualquer um pode fazer, muito fácil. Beleza, então a partir de agora anote aí os ingredientes, porque você vai aprender como se faz essa deliciosa geleia de pimenta. Para essa delícia você vai precisar de, anote aí, 1 kg de pimentão picado, 1 kg de açúcar, 100 ml de limão, 100 gramas de pimenta dedo de moça, 1 kg de pectina de maracujá. Mas você sabe o que é pectina de maracujá? A pectina de maracujá é o que vai dar a consistência cremosa para a geleia. Então, eu faço ela natural, porque o meu objetivo é fazer o meu produto mais natural possível. E de onde é extraída essa pectina? Então, a gente, do maracujá, daquela parte branca do maracujá. Parte carnuda, né, que a gente fala. Eu descasco, tiro toda aquela casquinha amarela, tiro a polpa e coloco para cozinhar. Aquela parte branca, depois eu bato no liquidificador e aí vai ficar... Vai se tornar essa consistência. Isso. Hora do preparo. Em uma panela coloque o pimentão, o açúcar e o limão. Agora vá mexendo por 30 minutos em fogo brando. E na mágica da televisão, depois de cerca de meia hora, a gente vai ter esse produto dessa maneira. Mostra pra gente, Ellen. É uma calda, né, de pimentão vermelho. Agora essa calda eu vou colocar no liquidificador. E em seguida adicione também a pectina de maracujá e a pimenta e bata até dissolver. Vai ficar nessa consistência. Eu vi, Ellen, que você não bateu toda a pimenta. Como é que é? Esses pedacinhos? Isso, eu deixo porque fica uma textura mais agradável na hora de comer, né? Então ela fica esses pedacinhos mesmo de propósito.
Depois, leve ao fogo mexendo por mais 20 minutos. E depois dizem que a gente não come com os olhos. Ellen, como é que a gente sabe que já está no ponto? Eu coloco uma pequena porção num pires e levo ao congelador. Então, quando ela virar o pires e ela não escorrer, é porque já está no ponto. Gente, o cheiro é maravilhoso, hein? De dar água na boca. Agora é hora de envasar, mas atenção que tem dica. Esse vidro ele já foi previamente esterilizado. Então, eu vou colocar a geleia aqui e vou colocar o vidro para ferver por 15 minutos. Com o produto dentro? Com o produto dentro. Isso chama-se tratamento térmico, porque a geleia ela não tem nenhum produto químico para conservante. Então, com esse tipo de tratamento, ela vai durar até 6 meses fora da geladeira se não abrir o recipiente. Para envasar é fácil. Coloque um pano no fundo de uma panela e cubra o recipiente de vidro com água, deixando somente a tampa do recipiente de fora. E depois use sua criatividade na decoração. Olha só, não ficou uma beleza? Vamos provar a geleia de pimenta. Eu tinha ouvido falar que é muito saborosa, mas tem um sabor especial. Tá aí, gente, a geleia de pimenta feita pelas mãos da Ellen. Olha que delícia, gente. E o Negócios da Terra deste domingo fica por aqui. Mais notícias do Espírito Santo você confere em simnoticias.com.br. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia e eu te espero de novo na semana que vem. Record News, informação para você crescer.